O que vem à sua mente quando você escuta esse termo batalha espiritual? Ou, né, como o próprio reverendo Júlio já colocou, será que esse quadro atual ele pode estar de alguma forma relacionado com as forças espirituais do mal? Né? E se sim, como é que esse quadro atual pode estar relacionado com as forças espirituais do mal? Né? Será que o diabo tem alguma coisa a ver com isso? Será que os demônios têm alguma coisa a ver com isso? Será que, de alguma forma, a igreja deixou de fazer alguma coisa e aí o diabo entrou ali e soltou esse vírus no mundo e colocou a gente nesse estado? Ou será que a atuação dele existe, mas é de uma forma diferente? Tá? Então, esse questionamento que a gente pretende trabalhar, e, inclusive, eu estava dando uma pesquisada na internet, e, de fato, né, esse quadro atual trouxe à tona essa discussão a respeito ah, da autoridade dos seres espirituais do mal e da influência que eles podem causar ou não, até onde vai o poder de atuação deles, se o que está acontecendo agora tem a ver com o que a Bíblia fala do espírito do anticristo que já atua, mas em algum momento vai se revelar ao mundo de uma forma é, mais enfática. Então, todas essas questões têm sido levantadas por conta do momento que a gente vive. Tá? Agora, antes da gente já responder essa pergunta, é interessante a gente olhar para a forma como a igreja tem encarado essa temática da batalha espiritual, da atuação dos seres espirituais do mal. E aí, eu já adianto uma coisa para vocês. Existem dois extremos e que eles, de forma alguma, observam com assim ênfase, com prioridade, o texto bíblico. Então, nós, enquanto cristãos que somos, temos a Bíblia como a nossa única fonte de doutrina. E ela é aquele instrumento pelo qual Deus nos fala a respeito de si mesmo, a respeito de como nós funcionamos e fomos criados, a respeito de como o mundo foi criado, de como ele funciona, a respeito dos efeitos da queda no mundo e também a respeito da atuação do diabo e muitos outros assuntos, certo? Então nós temos a Bíblia como nossa fonte de doutrina inerrante e infalível. Agora, o que acontece quando a gente deixa de observar a Bíblia dessa forma que eu te falei, certo? Como a única fonte infalível de doutrina que nós temos, e passamos a observar outras coisas como tendo autoridade, assim como as Escrituras. Aí, quando nós fazemos isso, certo? Nós estamos basicamente subestimando, certo, a autoridade da Escritura e superestimando outras autoridades. E a gente vai ver que isso gerou um problema, certo, na forma como algumas linhas aí da igreja ao longo da história encararam essa questão da batalha espiritual. Então, historicamente, nós temos dois posicionamentos extremos, certo, que têm causado ou que têm marcado a postura cristã em relação a esse assunto, certo? Então, só recapitulando o que a gente disse até aqui, a forma como nós olhamos para essa discussão e a forma como nós encaramos as forças espirituais do mal, ela deve ser pautada pelo texto bíblico, pela palavra de Deus, porque nós cremos que a palavra de Deus é a única fonte de doutrina que nós temos, de ensinamento a respeito de Deus e dos efeitos do pecado e da sua atuação do diabo e coisas do tipo. Quando nós não encaramos dessa forma, nós geramos algumas situações complicadas, certo? Então, um dos posicionamentos extremos que tem marcado a postura da igreja ou dos cristãos a respeito desse assunto é uma postura que superestima a atuação das forças do mal e o poder que as forças do mal têm. Elas basicamente fazem o que vocês estão vendo nessa imagem. Elas colocam as forças do mal em pé de igualdade com Deus, certo? Aqui nessa imagem nós temos o diabo tirando um braço de ferro com Jesus Cristo, certo? E o que esse posicionamento acaba colocando é justamente isso, que nós temos uma briga, certo? E essa briga acontece quase que de igual para igual, certo? É o bem lutando contra o mal, o diabo representando o mal, Deus representando o bem, e esses dois estão brigando para ver quem vence no final.
certo? E mesmo que muitas vezes eles não digam isso na teoria, a prática de alguns movimentos revelam que eles têm essa visão aqui, certo? Então, na prática, é como se o diabo, de alguma forma, pudesse vencer Deus no final. E a igreja fizesse parte de um grande exército que está lutando contra o diabo e as forças do mal. E se a igreja não lutar direito, no final das contas, o diabo ainda pode ganhar, certo? Inclusive, no que diz respeito à vida particular do cristão, certo? Você tem Deus, você tem o diabo, e o cristão precisa lutar para que o diabo não ganhe, senão ele vai para o inferno, ele vai perder a salvação, ele vai, enfim, de alguma forma se dar mal, porque o diabo tem esse poder, as forças do mal têm esse poder. Então você perceba que é um posicionamento que enfatiza e que superestima as forças do mal. Por outro lado, nós temos algo que é um pouco mais recente, tá? E que é um enfraquecimento, certo, das forças do mal. É uma visão que subestima as forças do mal. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem de uma série que está disponível no Netflix, que se chama Lucifer, tá? E acontece que a tentativa, certo, por meio da narrativa da série, pelo que eu pude entender da proposta, é você apresentar Lúcifer não como aquele que é o puro mal, certo? Que é colocado pela Escritura, aquele que veio para matar, roubar e destruir e por aí vai, mas como um ser que tem bondade, como um ser passível de arrependimento, como um ser que não está aqui simplesmente para causar estrago na vida das pessoas. Né? Em alguns momentos, talvez você tenha dó desse diabo, você tenha pena desse diabo, porque parece que ele não é tão ruim assim. Poxa, né? E aí vem aqueles pensamentos: e se o diabo se arrepender? Né? E se as forças do mal não forem tão más assim? Né? Ou se as forças do mal, de alguma forma, não estiverem atuando tanto para a nossa destruição? Tá? Alguns que pendem para esse lado, que subestima as forças do mal, por vezes vão dizer que o diabo nem é um ser real, certo? Ele é uma personificação do mal que o ser humano de algum momento inventou, ou que a Bíblia coloca ali, mas de uma forma mais figurativa, ilustrativa, tá? Então, se por um lado você tem um posicionamento que enfatiza demais, por outro você tem um que enfraquece demais. E, gente, eu já queria tratar rapidamente desse que enfraquece, porque a nossa ênfase vai ser do outro lado, certo? A Bíblia, ela vai tratar o diabo como um ser pessoal, certo? E vai nos dar várias evidências de que ele é um ser celestial, ele era um anjo, certo? Que se rebelou contra Deus, e com ele levou, na sua queda, certo? Na sua rebeldia, na sua queda, ele levou parte dos seres angelicais, certo? Que hoje nós conhecemos como demônios. Então, a Bíblia vai tratar esses seres como eles são, seres, certo? Criados, limitados, mas eles são seres. Então, eles não são um conceito que a Bíblia personifica para dizer para a gente ficar longe do mal. Eles existem, certo? Satanás é real, o diabo é real, certo? Os demônios são reais. E a Bíblia deixa isso muito claro. Então, a gente não deve tratá-los como se fossem só um conceito, certo? Eles são seres que existem, que atuam, que agem, que pensam, que planejam, certo? Como a gente vai ver na Escritura. Uma outra coisa complicada nesse posicionamento é em relação ao enfraquecimento, tá? Nós vamos ver que as forças espirituais do mal, elas não são fracas, certo? Elas são poderosas, criadas, limitadas, sujeitas, certo, à vontade soberana de Deus, no final das contas, mas são poderosas. E também o outro problema, o último, é que é em relação à possibilidade de haver algo bom, certo, nas forças espirituais do mal. A Bíblia não nos deixa essa possibilidade, certo? O diabo é mal, ponto. Ele não tem bons intentos, ele não tem boas intenções, ele não tem bons planos e ele não vai se arrepender, certo? Ponto. Ele é mal, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essas apresentações mais pacíficas e boazinhas que, por vezes, o nosso mundo atual quer nos apresentar como sendo o diabo. Tá? Então é um posicionamento que deve ser rejeitado por nós cristãos. Agora, ele tem sido rejeitado, certo? Essa série mesmo, houve uma resistência muito grande por parte de cristãos norte-americanos para que ela fosse autorizada e para que a Netflix
colocasse ela lá no catálogo. Beleza. Agora, existe um outro lado, esse outro extremo, que superestima o poder das forças do mal, que está mais presente nos círculos cristãos, tá? Eu gostaria de enfatizar mais esse lado. Então, qual que é a semelhança desses dois extremos? Os dois extremos não tratam a palavra de Deus como única fonte de doutrina, certo? Que vai gerar problemas graves. Tá? Então, nem esse posicionamento que enfraquece a coisa, nem o outro que fortalece demais, nenhum dos dois tem a palavra de Deus como fonte de doutrina, ou única fonte de doutrina. Tá? Eles sempre pegam mais alguns aí. Então, vamos dar uma olhadinha nesse outro lado. Esse outro lado tem um nome. Tá? Batalha espiritual é um tema que nós estamos trabalhando, mas ele deu nome a um movimento que começou na década de 50 e que vem se estendendo até os dias de hoje. E o movimento se chama Movimento de Batalha Espiritual. E esse movimento enfatiza ou superestima os poderes, a força, certo, que os seres do mal, os seres espirituais do mal têm. Então vamos lá, algumas características desse movimento que é legal a gente enfatizar aqui. Primeiro, não é um movimento centrado na palavra de Deus. Tá? Não é um movimento centrado na palavra de Deus. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe importante. Esse movimento cita a todo momento a Bíblia. Mas eu repito, ele não é centrado na palavra de Deus. Ele usa a Escritura para fortalecer alguns dos seus pontos, e na maioria dos casos de uma forma descontextualizada, mas o centro da doutrina do movimento de batalha espiritual não é a palavra de Deus, certo? O movimento recebe influência de diversas correntes filosóficas orientais. Então, quando a gente vai olhar para o cerne desse movimento, ele vai olhar para coisas como budismo, como hinduísmo e uma série de filosofias orientais, tá? E vai anexar, vai acoplar, tá, esse conhecimento a algumas coisas que a Bíblia fala a respeito do mundo espiritual, certo? E aí vai fazer uma bagunça danada. Uma outra coisa, além de unir essas filosofias orientais a algumas partes do texto bíblico a fim de construir a sua doutrina, eles têm também como fonte doutrinária o escrito testemunho de tipo ex-bruxos, ex-feiticeiros. Então, quando você vai pesquisar essa literatura de batalha espiritual, né, do movimento de batalha espiritual, você vai perceber que muitos dos que escrevem dizem que são bruxos convertidos ou feiticeiros convertidos. Tá? Aqui no Brasil a gente tem alguns nomes, a gente tem alguns títulos. Eu lembro que na minha adolescência eu tive uma experiência com a leitura lá se eu não me engano, Ele Veio para Libertar os Cativos. Eu não lembro exatamente o nome da autora, se é Rebecca Brown, mas enfim. E são livros que normalmente têm como autoridade a experiência desses ex-bruxos e feiticeiros. Então são pessoas que dizem que tiveram experiência no mundo astral, que saíram do próprio corpo, que viram coisas, né, que entraram nesse mundo espiritual, e etc. E baseado no testemunho dessas pessoas, o movimento começa a desenvolver a sua doutrina. E aí, obviamente, eles vão buscar textos bíblicos para tentar embasar esse posicionamento, mas o centro, certo, não é a palavra de Deus. Tá? Eles puxam essas outras coisas e desenvolvem sua doutrina a partir de experiências, a partir de testemunhos, e não a partir da palavra de Deus. Uma segunda característica desse movimento é que ele superestima as forças espirituais do mal. Tá? Então, como é que a gente vê isso? Primeiro, para o movimento, né, na prática, toda a maldade do mundo é fruto da atuação dos demônios, certo? Então é aquele negócio, você perdeu, sei lá, um ônibus que você precisava para chegar numa entrevista de emprego. Ora aí, porque deve ser o diabo, certo? A coisa em casa não tá lá muito boa, né? Deu lá uma briga, etc. E tal. Não, a culpa é do diabo, deve ter um espírito ali e tal. A gente vai ver um pouquinho mais disso para frente. Eu sofri um acidente. Cuidado, deve ser a atuação do Satanás. Né? Então toda a maldade do mundo acaba sendo
fruto da atuação dos demônios. Isso é superestimar as forças espirituais do mal. Outra coisa que nós vemos na prática e que indica que ele superestima as forças espirituais do mal. Os males que nos acometem têm a ver com a atuação demoníaca. Tá? Parece um pouco redundante, tá? Mas a ideia do primeiro é que aquilo que acontece fora, certo, tem a ver com a atuação demoníaca, e também se eu fico doente, se eu perdi meu emprego, se eu tive um problema de relacionamento com alguém. Então, todos esses males têm a ver com a atuação demoníaca. E, por fim, a ideia é que nós temos que ir à batalha contra as forças do mal. Tá? Então, baseado na experiência desses ex-bruxos, ex-feiticeiros, etc., esses supostos cristãos, eles vão ensinar várias técnicas de como nós cristãos devemos ir à batalha contra as forças espirituais do mal, e eu vou dar alguns exemplos para vocês daqui a pouco. Uma terceira característica desse movimento, por fim, é que ele superestima o bem-estar nesse mundo, certo? Então, só voltando, ele não tem a palavra de Deus como centro da sua doutrina, ele superestima as forças espirituais do mal, e, por fim, ele superestima o bem-estar humano nesse mundo. Então, qual que é a ênfase da pregação, normalmente, do pessoal aí do movimento de batalha espiritual? Prosperidade. Sabe o que o diabo quer tirar de você? Certo? É a prosperidade, é seu emprego, é o dinheiro no bolso. Tá? Então, você vem aqui que nós vamos repreender essa atuação demoníaca, certo? Para que Deus possa, então, te abençoar financeiramente. Afinal de contas, o demônio está impedindo que isso aconteça, certo? Então, uma ênfase na prosperidade, uma ênfase na saúde. Tá? Então, venha para cá, nós vamos orar, expulsar o demônio para que você tenha saúde, repreender a atuação do diabo para que esse câncer vá embora, para que esse problema crônico vá embora, certo? Nós até vemos alguns testemunhos na internet, né, como aquela senhora que tinha problema com prisão de ventre, e aí vai lá na igreja, depois dá o testemunho dizendo que foi orado, o demônio foi repreendido e resolveu o problema dela, certo? Então, uma ênfase em prosperidade, uma ênfase em saúde, uma ênfase em influência, certo? Então, você vem para cá, a gente vai repreender os demônios, as forças espirituais do mal, para que você seja uma pessoa influente, para que você seja uma pessoa de prestígio, para que você seja alguém de sucesso, e por aí vai, certo? Então, esse movimento de batalha espiritual, que superestima a ação do diabo e dos seres angelicais do mal, caídos, ele enfatiza o bem-estar do ser humano nesse mundo. Então, para esse movimento, o que o diabo quer tirar de você, cristão, né, a sua prosperidade, a sua saúde, é o seu prestígio, é o seu sucesso. Ok? Então, essas são 3 características fundamentais do movimento de batalha espiritual, que é um movimento que vai superestimar a ação do diabo no mundo. E aí, essas características, essa busca, essas ênfases acabam criando algumas práticas, tá? E aí a gente está acostumado já há alguns anos, há algumas décadas já a ver esse tipo de coisa. Tá? Então você tem, por exemplo, uma das técnicas utilizadas pelo movimento e que são descritas por esse pessoal, ex-bruxos, ex-feiticeiros, é que você precisa, por exemplo, saber o nome do demônio, certo? Então, para você lidar com ele, você precisa saber o nome dele, e aí você entrevista, pergunta qual é o nome, aquela coisa toda, tá? Que a gente já conhece. Então, entrevistas. Que mais? Mapeamento espiritual para o enfrentamento de demônios territoriais. Tá? Então, segundo esse pessoal, você tem demônios que são responsáveis por determinado espaço territorial. E aí você precisa mapear de forma espiritual, certo, esse território, que são conceitos estranhos, né? O mapeamento espiritual de um território físico para enfrentamento desses demônios. Você tem a prática de oração de guerra, tá? Então, aquela oração forte, aquela oração, né, que ordena, que determina e etc., que o diabo faça isso, que o diabo faça aquilo, e aquele tom de guerra na oração, como se o uso de determinadas palavras pudesse causar um determinado efeito no diabo, certo? Então você tem aquelas ênfases em nome e tal, e não sei o quê, e aquelas coisas esquisitas que eles utilizam de alguma forma para que
o diabo obedeça. A gente tem, dentro desse movimento também, a ideia de quebra de maldição. Então, você tem maldição hereditária, que precisa ser quebrada. Você tem maldição em objetos, certo? Então, objetos amaldiçoados, que a maldição precisa ser quebrada. Você tem a maldição em espaços territoriais. Então, bairros amaldiçoados, casas amaldiçoadas, cômodos amaldiçoados. E todas essas maldições têm a ver com a atuação de um demônio específico, certo? Então, por trás de um objeto existe um demônio, por trás de dentro de uma casa, de repente existe um demônio, por aí vai. Né? E aí as pessoas oram, não pelas pessoas que habitam numa residência, mas oram pela casa. Né? A gente já viu isso, talvez você já tenha tido experiências com isso. Né? Ao invés de você orar pelas pessoas de determinada cidade, né? A gente vai passando pelas ruas e ungindo o chão e coisas do tipo para que aquele local seja abençoado e não esteja debaixo de maldição. Então, todas essas práticas vêm do movimento de batalha espiritual e são praticados ali. Tá? Palavras de poder. Né? Então, a ideia da confissão positiva, aquilo que você diz tem poder no mundo espiritual. Né? Então, você tem que tomar muito cuidado com as suas palavras. A ênfase na feitiçaria. Tá? Então, a ideia de quebrar trabalhos de feitiçaria que foram feitos contra a pessoa. E a ideia de espíritos familiares, famílias que são acompanhadas por determinado demônio há muito tempo, e aí você precisa fazer um trabalho específico para romper esse laço com esse ser do mal. Tá? Então, todas essas práticas, elas vêm das ênfases que o movimento dá. Tá? Então, como a palavra de Deus não é a única fonte de doutrina, então você olha para outros livros, para outros testemunhos, etc., e você vai criando práticas. Né? Como tudo tem a ver com a atuação do diabo, então você tem que colocar o diabo em tudo. Certo? Se as coisas não vão bem em casa, é culpa do diabo. Se as coisas não vão bem em determinado território, é culpa de um demônio específico, e por aí vai. Tá? Então, essas são práticas desse movimento que enfatiza a atuação das forças espirituais do mal. E aí eu queria fazer uma pergunta. Né? Quais os principais prejuízos causados por esse tipo de abordagem que traz tanta ênfase e tanto poder para a atuação do diabo e dos espíritos do mal? Quais são os principais prejuízos? Eu vou elencar alguns aqui, e aí, se de repente você perceber mais algum e quiser comentar, você pode fazer isso. Então vamos lá. Primeiro prejuízo: cadê o evangelho? Quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, nós percebemos que desde o princípio, a intenção, desde que o ser humano caiu no pecado, a ideia é a redenção, certo? São as boas novas de salvação. É o descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente e trazer redenção para o ser humano, certo? E depois nós temos essa história sendo contada por meio dos elementos ali dos patriarcas, depois do povo no Egito, depois no período dos reis, no período do exílio, finalmente Jesus vem. Essa é a história da Bíblia, certo? Não é à toa que nós somos cristãos. E aí a grande questão é, cadê o evangelho, certo? No movimento de batalha espiritual. Onde é que fica o evangelho? E mais, quais são os efeitos gerados pelo recebimento das boas novas de salvação quando uma pessoa crê no evangelho, certo? Que benefício isso traz para ela, tá? Então isso tudo ficou obscurecido, certo? O evangelho perde o brilho e na maioria das vezes nem é pregado, tá? Se você começar a acompanhar, e eu não sugiro que você faça isso, é a maior perda de tempo, tá? Ficar acompanhando livros, publicações e pregações, enfim, estudos do pessoal desse movimento de batalha espiritual, dificilmente você vai ouvir o evangelho sendo pregado, tá? Então o evangelho some. Um segundo prejuízo: Deus é realmente soberano? Perdão, era para ter um ponto de interrogação aqui. Certo? Mas quando nós olhamos para isso, se tudo é fruto da atuação do diabo e dos demônios, Deus de fato é soberano? Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas? Ou será que o diabo tem mais influência nesse mundo do que o próprio Deus? Que por vezes parece que a soberania no acontecimento das coisas é do diabo, certo? Errado, né? Um outro prejuízo: cadê a glória de Deus, gente? Normalmente, quando
você assiste um culto, certo, centralizado na batalha espiritual e na atuação do diabo, e que tem entrevista com o diabo, tem quebra de maldição, tem isso, tem aquilo e tudo mais, quem é glorificado no final das contas? Né? A glória deve ser dada somente a Deus. Né? A ideia do SDG só lhe deu glória, certo? É um dos princípios que nós adotamos e é uma bandeira que nós levantamos, e eu pergunto, certo? Dentro desse movimento, da atuação deles, cadê a glória de Deus? Certo? Inclusive, nos momentos de culto, por vezes, a atuação do diabo tem uma atenção muito maior do que a atuação do Deus que é dono de toda a glória. Certo? As pessoas ficam muito mais impressionadas com o endemoniado do que com a graça, a soberania, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, que nos é anunciada por meio das boas novas de salvação, o Evangelho. Certo? Então, cadê a glória de Deus no movimento de batalha espiritual? Um outro prejuízo. Será que o sofrimento é sempre ruim? Porque nesses movimentos a impressão que dá é que sim. Certo? Toda doença é ruim, toda crise é ruim, só tem coisa ruim no sofrimento. Será que é isso que a Bíblia realmente ensina a respeito do sofrimento? Será que todo sofrimento é causado pelo diabo? Acontece que quando a gente abraça esse tipo de ensinamento a respeito do pregado aí pelo movimento de batalha espiritual, de que todo sofrimento é culpa do diabo, a gente acaba perdendo a chance de aproveitar o sofrimento, certo, da melhor forma possível, que é aproveitando o momento do sofrimento para nos achegarmos a Deus e para sermos consolados por Deus. Não, nem todo sofrimento é ruim, nem todo sofrimento é causado pelo diabo, certo? Nós temos inúmeros exemplos bíblicos disso, então a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa, e a responsabilidade humana nessa história? Tá? Então, por vezes as coisas vão mal em casa, tem ali a atuação do diabo, mas a culpa, no final das contas, é minha, certo? Sou eu que não estou agindo bem. E aí eu preciso me arrepender dos meus pecados e mudar de direção. Não é só orar e repreender a atuação do diabo naquele lugar que as coisas vão melhorar, certo? Nós vamos ver que a briga, a batalha, ela é batalhada pelo cristão de modo diferente. E por fim, será que saúde, prosperidade, sucesso, será que essas questões são mais importantes do que a santidade? Será que realmente saúde, tendo saúde, é o que mais importa? Esse é, inclusive, um lema que a gente acabou absorvendo, né? De forma geral. Falar, tendo saúde, o resto está tudo certo. Será que saúde é o mais importante? Aí eu me lembro de uma frase, vou deixar você com ela, mas que foi dita por um professor nosso lá no Palavra da Vida, e eu lembro que na época essa frase me impactou bastante. E a frase é a seguinte: Deus, para me ensinar a ter uma alegria eterna, uma alegria que não se corrompe, uma alegria de fato nele, ele está disposto a sacrificar a minha alegria presente. Tá? Eu vou repetir essa frase e aí eu vou explicar o que significa. Tá? Mas para gerar em mim um gozo eterno, para que eu aprenda a me satisfazer, a ter satisfação no meu relacionamento com Deus e me apegar àquilo que de fato é mais importante, Deus me ama tanto, mas tanto, mas tanto, que Ele está disposto a sacrificar o meu bem-estar presente. Então, por vezes, a saúde vai ser sacrificada para que eu aprenda a me apegar mais a Deus. Certo? Então, saúde não é mais importante, prosperidade não é o mais importante. E esse movimento, essa ênfase no trabalho do mal e na força do mal, ela acaba, essa ênfase exagerada, né? Ela acaba fazendo, sei lá, dando a entender que saúde e prosperidade, essas coisas são mais importantes do que outras. Beleza. Então, nós já vimos mais ou menos o que é esse movimento de batalha espiritual, que acaba gerando influências no movimento cristão desde, assim, nas últimas décadas, desde a década de 50, principalmente, até os dias de hoje, e quais são os principais prejuízos causados por esse tipo de abordagem. Agora, o que a Bíblia nos ensina? De uma forma aí resumida, a gente vai entrar nisso, vai ser algo
melhor trabalhado depois, mas já dá para a gente ter uma ideia aqui. Lá em Efésios, capítulo 6, versos 10 a 13, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, aqui nós temos alguns princípios fundamentais para a gente começar a tratar esse assunto de forma bíblica, tá? E aí a gente vai desenvolver isso melhor nos estudos que vão se seguir aí. Então, eu queria começar olhando com vocês o versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, beleza, a gente não quer cair em nenhum dos dois extremos. O que a gente pode aprender com a palavra de Deus por meio do apóstolo Paulo nesse texto? Primeiro, existe uma batalha espiritual contra as forças do mal. Isso é fato, certo? Existe uma batalha espiritual contra as forças do mal. Nós não podemos negar isso, certo? Como alguns acabam fazendo, e nós também não podemos superestimar isso. Mas existe essa batalha contra as forças do mal. Outra coisa que nós vemos nesse versículo, que as forças espirituais do mal são poderosas, tá? Essa é uma característica delas. Quando o texto fala de principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, as palavras utilizadas pelo apóstolo Paulo denotam poder, certo? Não é um poder em si só, é um poder atribuído a eles, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Eles não são como Deus, que é poder puro, eles não são fonte de poder, certo? Eles têm poder até o ponto em que Deus permite que eles tenham, mas eles têm poder, tá? Então, as forças espirituais do mal, elas são poderosas, então elas não devem ser subestimadas, e elas são astutas, tá? Tanto a palavra é utilizada para dominadores, quanto depois... peraí. É uma palavrinha que o apóstolo Paulo vai utilizar depois, tá? Que é ciladas. A ideia de alguém com muita astúcia, certo? Alguém que planeja. A palavra dominadores é como se ele estivesse falando numa linguagem de guerra, de batalha, são os estrategistas, certo? Eles planejam a batalha, eles são astutos, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com a astúcia do diabo. Ele é enganador desde o princípio, ele é mentiroso, todas essas características são atribuídas pela palavra de Deus ao diabo, e então a gente tem que levar isso em consideração. Então as forças espirituais do mal, elas são poderosas, elas são astutas. Uma terceira coisa que a gente tem aqui é que essa batalha é espiritual. O que é importante dizer isso? E o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, certo? A luta da igreja não é contra o sangue e a carne. De fato, nós seremos perseguidos, de fato, muitos morreram, certo? Perseguidos por impérios, por pessoas, até hoje, certo? Pessoas estão sendo perseguidas. Agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, certo? A nossa luta, numa primeira instância, não é contra governos, não é contra pessoas, certo? Mas é contra seres espirituais, tá? Então, é uma batalha espiritual. E aí o apóstolo Paulo, na sua teologia, certo? Nas suas cartas, ele vai usar palavras que são muito importantes. A palavra mente, por exemplo, a palavra mundo, certo? Que tem muito mais a ver, na maioria das vezes, com uma realidade espiritual do que com o mundo físico. A palavra século, certo? Então, são palavras utilizadas pelo apóstolo Paulo que denotam a espiritualidade dessa batalha. Tá? Então, essa batalha é uma batalha que acontece na mente, que acontece nas nossas faculdades espirituais. A ideia aqui de dominadores deste mundo tem a ver com a oposição aos valores do reino de Deus e que tem a ver com astúcia e com a atuação
do diabo na mente das pessoas, na ética das pessoas, certo? Mas tudo isso sendo colocado pelas forças espirituais do mal, tá? Então é uma batalha espiritual, tá? É importante dizer isso porque o diabo está muito menos preocupado, certo, com a sua prosperidade do que com o seu espírito, tá? Inclusive, ele pode te dar muita prosperidade ou prometer muita prosperidade, justamente para prejudicar o seu espírito, certo? Uma pessoa, por vezes, muito saudável, talvez ela possa achar que saúde é o que mais importa e deificar a saúde, de forma que o espírito dela está sendo prejudicado, tá? Então, uma batalha que tem muito mais a ver com a nossa situação espiritual do que com o nosso bem-estar físico. E aí o texto ainda diz, lá no versos 10, 11 e 13, o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, e depois, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então, qual que é a ideia aqui, irmãos? É que a nossa arma, ela não é a oração de guerra. Não é eu chegar e falar com muita força para o diabo sai, tá repreendido, tá amarrado. Essa não é a nossa arma, certo? A nossa arma não é uma oferta poderosa para prosperar no trabalho. A nossa arma não é um testemunho poderoso que vai envergonhar o diabo na frente das pessoas, certo? A nossa arma não é ungir um cômodo específico da casa para que haja paz. A nossa arma não é desfazer um trabalho de feitiçaria que foi feito contra você, certo? Essas não são as nossas armas. Certo? O que o apóstolo Paulo nos instrui nesse texto, o que o próprio Deus nos instrui nesse texto, é o seguinte: olha, sede fortalecidos no Senhor. Se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Olha só, nós nos fortalecemos no Senhor e a força, ela tem uma característica aqui. Ela procede do poder de Deus. Não sou eu, certo? Não é a minha oração poderosa, não é aquilo que eu digo que vai causar um negócio ali no mundo espiritual e aí eu vou prosperar ou não vou. Não é isso, certo? É o poder de Deus. E eu me fortaleço nesse poder. E o texto continua: revestivos de toda a armadura de Deus. E depois nós temos uma descrição dessa armadura que deixa claro, certo? Que a ideia é que nós nos aproximamos de Deus por meio da palavra, da oração, da fé, e isso nos fortalece contra a atuação do mal, tá? Então, a nossa arma é a nossa comunhão com Deus, é a santificação diária, certo? É o joelho dobrado dia após dia, a luta contra o pecado, é a leitura da palavra, a busca pelo conhecimento e relacionamento com Deus. Essa é a nossa arma, é assim que a gente briga, tá? E aí, por fim, o texto vai dizer que a gente faz isso para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, para que possamos resistir no dia mal e depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, e aqui é algo importante também, olha como a linguagem vai ser de resistência. Ficar firme contra as ciladas do diabo. O diabo arma ciladas e nós ficamos firmes contra as ciladas do diabo, tá? O diabo age, nós resistimos ao dia mal, nós permanecemos inabaláveis. Por que é importante dizer que a batalha é mais na resistência e menos na ofensiva? Porque o movimento de batalha espiritual perde muito tempo falando que a gente precisa fazer coisas para atrapalhar a atuação do diabo, certo? E não é isso. Tá? A ideia é que nós devemos resistir, nos fortalecer no Senhor para resistirmos às investidas do diabo. E não ficar procurando coisa no mundo espiritual para fazer, certo? Procurando briga, chamando demônio, invocando. Gente, eu, na minha adolescência, uma vez entrei numa dessas igrejas, botaram a mão na minha cabeça lá e começaram a pedir pro bicho se manifestar em mim. Te perguntar, onde na Bíblia a gente vê que a gente tem que procurar o diabo e pedir para ele se manifestar numa pessoa, certo? E a oração era essa: você que está rondando a casa dele, o trabalho dele, não sei o quê, se manifeste aqui nele agora, tá? Para que procurar esse tipo de coisa, certo? Resista ao diabo, não procure o diabo, tá? Não fique caçando o demônio, tá? Resista às tentações, resista às investidas, é essa a orientação bíblica. Então, algumas conclusões que... Opa, só... foi mal, gente. Aqui eu ia repetir aquela pergunta.
Lá no início, a gente fez uma pergunta, né? Basicamente foi a seguinte: como é que a gente relaciona a pandemia com a atuação do diabo? Será que tem como a gente fazer essa relação? E hoje, a conclusão que eu queria chegar com vocês aqui é a seguinte: tá? O diabo não é soberano, tá? Deus é. O diabo não tem essa bola toda que o movimento de batalha espiritual dá para ele. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, Deus tem um controle absoluto sobre todas as coisas. O diabo não. Tá? As epidemias, elas têm um objetivo soberano no plano da redenção. Os evangelhos são claros em relação a isso. O próprio Senhor Jesus, certo, no seu sermão escatológico, lá em Mateus 24, fala das pandemias, elas aconteceriam, certo? Elas servem de sinal para que nós nos lembremos do nosso destino, do destino do mundo. Tá? Nós passaremos, esse mundo passará pelo juízo de Deus. Tá? E catástrofes, pandemias, etc., elas servem como um grande sinal. Deus está acendendo ali a luz amarela e falando, gente, ó, vocês estão no tempo de misericórdia, mas o juízo vai vir, certo? Vocês precisam de redenção, vocês precisam de resgate. Então, epidemias, catástrofes, doenças, enfim, tudo isso tem um propósito no plano redentivo de Deus. O diabo não é soberano sobre esses acontecimentos. Logo, o diabo não tem poder sobre a pandemia, mas vai usar da sua astúcia nesse período difícil para fazer aquilo que ele quer, que é afastar você de Deus, certo? Ele vai tentar você para que você peque, para que você se afaste, para que você esfrie, certo? Em relação aos incrédulos, ele vai continuar atuando para que eles não creiam. Então, o diabo não tem poder sobre a pandemia, mas ele usa da sua astúcia e daquilo que ele tem em mãos, certo? Para nos afastar do nosso Deus, para atrapalhar a nossa comunhão com Deus. E aí eu só queria lembrar disso aqui, ó. O texto lá de Efésios 6, ele vai dizer que nós devemos nos fortalecer no Senhor e nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Nós podemos dizer que esse período em que nós estamos vivendo é um dia mau, é um período mau. Tá? E esses períodos de sofrimento, eles são, sim, utilizados pelas forças do mal, pelos demônios, pelo diabo, certo? Para tentar, de uma forma mais enfática, ao povo de Deus. E aí a gente precisa estar atento, a gente precisa cuidar para que nós não sejamos levados pela astúcia do diabo, para que nós, de fato, resistamos. Tá? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso da forma como a palavra de Deus nos instrui. A gente se reveste da armadura de Deus, a gente busca se fortalecer no Senhor, a gente busca isso por meio da oração, por meio da leitura bíblica e também por meio da comunhão com os irmãos. Fica aqui só para a gente refletir, gente. O que é que o diabo tem usado? O que o diabo tem usado nesse período de pandemia para tentar você e, de alguma forma, te afastar da comunhão com Deus ou atrapalhar a sua comunhão com Deus? Algumas dicas aí de como a gente pode identificar isso. Muito tempo em casa acaba torrando um pouco a nossa paciência com as pessoas que convivem com a gente. A gente tende a ser um pouco mais intolerante. É possível que o diabo use isso. Tá? O que mais? Receio de, aqui talvez não o contato físico, mas vamos lá. Eu entendo quando as pessoas que preferem manter o afastamento físico. O problema é que isso pode ser utilizado para que essa pessoa não tenha comunhão nenhuma com os irmãos, certo? Para que ela se afaste completamente da comunhão com os irmãos. São pessoas que acabam sumindo, certo? Não só fisicamente, mas você tenta entrar em contato por meio de mensagem e já não responde mais e vai esfriando. Então, esse distanciamento social é algo que pode ser utilizado, certo? Para esfriar as pessoas e por aí vai.